Paz, meus irmãos, louvado seja Deus, na pessoa do seu Espírito, através do Senhor Jesus Cristo, somos consolados pela graça do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo tem consolado a igreja, tem exortado a igreja a andar nos preceitos de Deus, naquilo que é a verdade do Senhor. Verdade que há de julgar os vivos e os mortos. Verdade que há de manifestar frutos que serão comparados pelo mundo. O mundo vai comparar os frutos da verdade. Claro que o mundo não vai gostar, mas vai haver uma separação dos frutos da verdade com os frutos da inverdade. Convém que haja essa separação, e é importante que o cristão real e a igreja do Senhor observe a verdade que elas ouvem e olhe a vida dos que estão dando esta verdade. Só assim vão poder cruzar a informação e beber de uma água que não é só doce, mas é verdadeira. Amém? Aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, diz assim, o Espírito Santo, usando assim Timóteo, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, preguei a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo cocheiro nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Está barrado em nome de Jesus, está quebrado toda a força maldita. Timóteo aqui, irmão, ele exorta a igreja a ter cuidado, a ouvir a verdade, porque Deus há de julgar. E Deus só julga uma nação, irmão, através da consciência dessa pessoa. Se eu não pregar a verdade de Deus para o fim que essa verdade foi enviada, a nação será julgada do ponto de vista que ela entendeu. Daí a importância que o pregador tem de ser real, ser verdadeiro no ensino e ser um exemplo do que está falando. Porque ele é o testemunho de Jesus. Porque não adianta, irmão, eu como pregador, pregar a verdade de Cristo para você, se eu não sou o testemunho. Aquela verdade fica sem base. Mesmo sendo dono da verdade, que é Jesus, mas vem por um caminho conturbado, vem por um caminho duvidoso, que é o caminho, que é aquela vida que está pregando a palavra, não condiz com o que ele está falando. Timóteo está dizendo para a igreja que Cristo Jesus virá e julgará os vivos e os mortos, segundo a manifestação do seu reino. O reino de Deus é a palavra, é a verdade. Então a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Porque vai evitar o que aqui, ó, aqui embaixo, na parte D do verso 4, ele está falando, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para quê, irmão? Para quê? Para os mitos. O povo que não ouve a Deus, irmão, ele cria para si um mito. Ele cria para si um rei. Ele cria para si um Deus. E idolatra aquele Deus. É o mito deles. E por que isso ocorre? Porque quem deveria pregar a verdade não pregou. Quem deveria ensinar o povo não ensinou. Quem deveria ser exemplo ao povo não foi. Quem deveria mostrar para o povo que o reino que ele estava passando estava nele, não deu esse exemplo. E aí o que acontece? O povo não deu ouvido à verdade porque o exemplo faltou. Logo criaram para si o mito.
Demônio, maldição. Quem está falando? Eu vou fazer questão de dizer aqui, ó, 2 Timóteo, eu quero que vocês escrevam aí, tá? Para não esquecer. Porque vai que o mito apareça de volta aí e vocês esqueçam da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Na parte B do verso 4, diz, eles não darão ouvido à verdade. E o que mais, irmão? Oh, Deus. Aleluia. Voltando-se para seus mitos. Me lembro de Saul. Deus mandou um rei e o povo, Saul estava dirigindo o povo não quis ouvir a voz de Deus. Não tinha companhia de Deus, não. Queria um mito, um rei. E Samuel foi contra. Samuel foi contra a eleição de Saul. Samuel foi contra. E Deus repreendeu Samuel, dizendo para Samuel, eles recusou foi a mim, não foi a você. Portanto, unja o rei que eles querem. Eita Deus, meu. E ungiu. E sabe o que foi Saul pro povo? Uma desgraça, Deus me perdoa a palavra aqui. E Saul foi a tristeza do povo. A desonra para Deus. E o melhor de tudo isso, sabe o que aconteceu com Samuel? Teve que concluir a obra. Samuel teve que matar aquele homem que Saul não matou. Ei, se Deus não poupou o seu profeta lá para você, que esquece de crer em Jesus para crer em mito, não sei não, meu irmão. Eu te aconselho, ainda agora que é tempo, o Espírito Santo está te falando, esquecer tudo e correr para os pés de Jesus. Porque se Deus não perdoou o profeta, que avisou Deus antes, veja bem, o profeta Samuel avisou, olha, esse povo não quer o Senhor, tal, e foi repreendido, Deus repreendeu Samuel. E mandou ungir o rei. E Samuel ungiu. Aí e Saul não matou o rei lá, o Amaleque lá, o Amalequita, trouxe pra cá. E sabe quem teve que matar o cara? Não foi Samuel, né? Então, Deus não perdoou. Vai perdoar você que cria mito? Homem de Deus, mulher de Deus, você que tem um mito aí, você não pode dizer que não sabe. Está escrito aqui, até eu, que sou um papagaio falante, sei que está escrito aqui. Como é que você vai dizer que não sabe? Como é que você vai dizer para Deus que você não largou a verdade e creu no mito? Se você não tivesse largado a verdade, você não ia crer em mito. Você só crê em mito porque não crê em Jesus. Então, deixe Jesus na tua vida. Ele te livra dessas maldições. Mito é maldição. Mito é mentiroso, sem vergonha, é maldição. Está na Bíblia aqui, ó. Está aqui, ó. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. O inimigo sabe disso, irmão. O adversário de Deus sabe que o povo é volúvel. E que se a verdade não estiver bem clara para eles, eles vão esquecer Jesus e vai criar um mito para eles. Foi o que aconteceu no Brasil aí. Aliás, está acontecendo. Mas isso está quebrado em nome de Jesus. Porque o Senhor está de olho na sua igreja e protegendo ela dos enganos. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos nós.